por favor, a minha tela. Ainda não, ainda aparece tudo preto. Só tá o cursor do mouse, Paulo. Agora aparece. Agora tá sim. Agora sim, né? Bom, pessoal, primeiramente, então, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a professora Camila pelo convite. Hoje a gente vai, na verdade, bater um papo aqui de uma maneira descontraída. A intenção é que seja leve e que a gente consiga compartilhar um pouquinho do que é que eu vivenciei durante esse momento de pandemia. E o que eu tenho percebido a partir de então, quais são os desafios, quais são as oportunidades, o que é que mudou, o que é que foi exigido do profissional de recursos humanos. Então, a intenção é trazer esses elementos para conversar com vocês. E aí, fiquem à vontade de fazer perguntas. Eu gostaria de dizer para vocês que eu não estou visualizando o chat, então a Camila vai me ajudar aí, caso surjam algumas perguntas. Pode deixar. E aí, eu vou retirando essas dúvidas naquilo que couber, certo? Então, participem, perguntem. Eu gosto demais de interagir. A Camila falou aí das redes sociais. É uma questão, inclusive, que eu vou abordar aqui. Nesse momento de pandemia, a gente utilizou de diversas ferramentas, como profissional de recursos humanos, para facilitar e conseguir alcançar o maior número de pessoas. Bom, então hoje eu vou falar com vocês sobre RH, que é um assunto que, para mim, é uma delícia falar de recursos humanos, porque a minha vida é RH, né? Eu respiro RH. Desde que eu entrei na faculdade, no momento em que eu entrei na faculdade, eu também entrei no Banco da Amazônia, e eu já entrei no Banco da Amazônia na área de recursos humanos. Eu vou trazer aqui um pouquinho do meu currículo para vocês. Eu sou membro diretor, como a Camila adiantou, da ABRH, lá que realmente nós nos conhecemos, e a gente tem firmado uma boa parceria em diversos temas aí da área de desenvolvimento de pessoas. Eu coordeno hoje uma área no RH do Banco da Amazônia. Eu já coordenei várias áreas do RH, eu passei pela seleção, passei por qualidade de vida, e estive em alguns momentos na área de registros, e hoje eu estou na área que eu mais sou apaixonado dentro da área de recursos humanos, que é a área de talentos, a área de treinamento e desenvolvimento, que cuida da avaliação de desempenho, que eu também vou trazer de uma maneira macro para vocês, de como esses processos reverberaram durante agora o distanciamento social e a pandemia, como é que esses processos foram gerenciados e precisaram ser adaptados para que a gente conseguisse realmente, nesse momento, estar presente junto aos nossos colaboradores. Eu sou consultor de gente e gestão, e esse consultor de gente e gestão, para especificar para vocês, é que eu faço consultoria, doutrinamento fora, doutrinamento para diversas empresas aqui no Pará, e atuo especificamente com todos os subprocessos de RH voltados para o desenvolvimento pessoal. Eu sou mestrando em gestão de conhecimentos pela UNAMA, fiz uma especialização em equipes, outra em gestão, a última que eu fiz foi em educação moderna. Sou graduado em administração, eu escrevi um capítulo, sou coautor do livro O Poder e a Arte de se Relacionar. O meu capítulo foi sobre liderança, onde eu abordo diversas temáticas da área de RH. Eu sou coach, design thinking, sou certificado no MBTI, em diversas ferramentas, TKI, TNP, que são ferramentas que a gente utiliza dentro da área de recursos humanos em alguns dos subprocessos. Por isso que eu vou falar de forma bem macro aqui sobre algumas ferramentas que nos apoiaram muito nesse momento de distanciamento social. Bom, a primeira questão para a gente falar de como é que a área de RH, o profissional de recursos humanos, como é que essa área, como é que nós fomos atingidos pela pandemia, por esse momento de distanciamento social. Primeiro que eu visualizo que a pandemia ela teve seus aspectos positivos, né,
se a gente for fazer um balanço, num olhar estritamente do profissional de RH, tá? Não na questão da saúde, mas olhando como é que isso se deu para o profissional de RH, eu dividiria que, num balanço, nós tivemos algumas questões, muitas questões positivas e outras questões negativas. As questões positivas, que eu acho que, assim, dá para a gente trazer como um destaque muito importante, é que a pandemia, por mais que ela trouxe, né, muitas dores pelas questões da perda, da questão da saúde, e a gente ainda está vivenciando isso, tanto que hoje eu estou em home office, eu estou em casa, que estou trabalhando, mas estou em home office, justamente por conta de uma das práticas do RH para preservar a saúde das pessoas. Mas, voltando, um ponto positivo que eu visualizo da pandemia é que ela fez com que a área de recursos humanos tivesse o seu momento de brilhar, o seu momento de destaque dentro da estrutura organizacional. Se a gente for visualizar, diversas áreas já tiveram, em algum momento da nossa história, um destaque maior. A área industrial, a área do marketing, o financeiro, mas o RH, ele nunca foi tão estratégico como foi necessário ser agora, nesse momento de distanciamento social e de pandemia. Por quê? Porque quem é responsável de gerenciar, de cuidar, de elaborar, de massificar, de levar para as pessoas a gestão de todos os colaboradores, é a área de recursos humanos. Ela que precisa criar ferramentas, criar políticas, estabelecer diretrizes, critérios, cuidar da saúde, do desenvolvimento, da seleção, da reposição. Tudo isso, quem faz é a área de recursos humanos. E aí, a pandemia, ela nos trouxe uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque as pessoas, elas não se sentiam, ainda não se sentem, confiantes em retornar para o trabalho. E isso nos exigiu uma adaptabilidade muito grande, muito grande. Primeiro, por quê? Porque o profissional de RH, ele se planejou. A gente faz diversos planejamentos para o ano, tem algumas empresas que se projetam e se planejam de forma bianual. A empresa em que eu trabalho, no Banco da Amazônia, a gente faz isso em algumas políticas, e tudo isso precisou ser revisto nesse momento de distanciamento social, nesse momento de pandemia. Mas precisou ser revisto para se adequar e se ganhar a confiança desse nosso colaborador. Porque quando, no ápice da pandemia, o que isso nos trouxe? Isso nos trouxe que nós deveríamos gerenciar as pessoas pela especificidade da localidade em que elas estavam. Então, quando vocês acompanharam aí nos telejornais, na mídia, né, naquele momento que estava mais crítico, em que as legislações, em que as orientações dos órgãos, elas eram uma, à tarde elas eram outra, à noite já mudou tudo, pela manhã já o grupo de risco já se ampliou. Tudo isso reverberou de uma maneira muito intensa dentro da área de RH, porque nós precisávamos ter e dar as diretrizes para a empresa. Como é que vai funcionar? Quem é que vai trabalhar? Qual é o rodízio? Qual é o horário? Quais são os trâmites legais? Nós precisávamos, naquele momento, entender de tudo isso, fazer uma imersão em tudo isso. Então, foi um trabalho muito árduo. Nós criamos diversos grupos para justamente apoiar toda essa criação, essa elaboração, essa reedição de critérios e de políticas para que as pessoas elas conseguissem ter algum conforto de permanecer no trabalho, seja de forma presencial ou de forma à distância. Então, o primeiro impacto que eu visualizei dentro desse momento de distanciamento social e da pandemia, principalmente quando a pandemia chegou lá em fevereiro, aqui em Belém mais em março e tudo mais, foi que exigiu de nós, profissional de RH, uma adaptabilidade para que os processos permanecessem. Porque se nós não conseguíssemos redesenhar essas práticas e essas políticas, a continuidade das empresas, a continuidade dos negócios,
ia ser muito questionada. Muitas empresas fecharam nesse momento, né? Mas e algumas fecharam porque justamente a área de RH não conseguiu fazer essa adaptação e levar para os profissionais daquela empresa que existiam condições que poderiam ser adaptadas para que o trabalho permanecesse. Essa foi a primeira questão, que nos trouxe um peso muito grande no início, mas que fez com que a nossa área, que o profissional de RH, ele ganhasse um destaque e ele sempre fosse convidado para sentar à mesa de quem compõe a estratégia da empresa. Nunca o RH foi tão estratégico como ele foi no início da pandemia, e eu acho que ele está. Ele sentou nessa mesa para compor essa mesa, e eu vislumbro que a gente não vai mais sair, que a gente conseguiu conquistar um espaço e fazer com que o empresário, que as pessoas que compõem ali a alta cúpula das empresas, elas entendam que essa temática relacionadas aos colaboradores, aos profissionais de RH, elas são tão estratégicas quanto as demais áreas. E aí eu visualizo que uma questão muito importante para nós, nesse momento de pandemia, foi o RH ser alçado como uma área estratégica, uma área que impulsiona todo o negócio daquela organização. E para a gente entrar um pouquinho mais nessa adaptabilidade, a primeira adaptação que a gente precisou fazer foi em todos os subprocessos de RH. Seja você trabalhando na folha, seja você trabalhando nas questões de registro, alguém que vai sair de férias, isso precisa ser registrado em algum sistema. A base de dados, que a gente hoje está chamando de People Analytics, seja você trabalhando na área de seleção, na área de treinamento, na área de qualidade de vida, na área de benefícios, enfim, todas as áreas de RH, elas precisaram, a partir desse momento de pandemia, sofrer uma reestruturação. Então, a nossa infra, o que era muito manual, ela precisou, de uma maneira muito ágil, ser estruturada através de sistemas. As empresas que não tinham alguma tecnologia para apoiar a área de RH, elas tiveram sem dúvida nenhuma, um sofrimento, uma dor muito maior nesse momento, justamente porque ela exigia-se, então, que aqueles profissionais estivessem presencialmente dentro das estruturas da empresa. Na empresa em que eu trabalho, algumas questões, algumas experiências, nós já tínhamos na questão de digital, na questão sistêmica, de estrutura sistêmica. Inclusive nós estamos passando por um momento de implantação de um novo sistema de RH, onde toda essa estrutura ela foi construída para apoiar as lideranças a fazer a gestão dos seus times. Entretanto, as pessoas e as empresas que não tinham alguma infraestrutura de sistema para apoiar os subprocessos de RH, que são todos esses que eu citei aqui para vocês, elas tiveram muita dificuldade nesse momento de pandemia. E acho que tinham a intenção de digitalizar, de tornar os seus processos, que ainda eram feitos de forma manual, transformar isso para a maneira digital, elas tiveram, com a pandemia, um reforço nesse discurso e, sem dúvida nenhuma, um apoio da alta cúpula para que a empresa fizesse as aquisições ou as adaptações de algum sistema para que melhorassem a questão sistêmica para apoiar os subprocessos de RH. Isso aconteceu conosco. Nós já tínhamos um sistema que nós estamos implantando, mas algumas áreas nós não íamos migrar para essa questão mais digital, mais tecnológica. Nós iríamos permanecer por questão de custo, de estratégia da empresa. A empresa optou por não investir em alguns aspectos do RH para a área sistêmica. Contudo, como a pandemia veio e acelerou todo esse processo digital, as empresas necessitaram rever as suas estratégias quanto aos investimentos na área de recursos humanos. Então, nunca o RH recebeu tantos investimentos como agora na época da pandemia. E isso aconteceu justamente porque o RH, reforçando a fala que eu dei, que eu
que eu disse antes, o RH foi convidado a compor uma mesa e agora se discute estratégia, se discute negócio, faz parte de uma cúpula que decide. Nós sempre estivemos como profissionais de RH como uma área de staff, como uma área que não decide, como uma área que não é considerada dentro das grandes estratégias. E a pandemia fez com que os empresários ressignificassem esse olhar de que o RH não é uma área importante. Muitas empresas, inclusive, que não têm a estrutura de RH formada, tem um contador que faz a folha e acha que isso é RH, isso não é RH. A área de RH, ela suporta todos esses subprocessos de gestão de talentos, de avaliação de desempenho, de práticas de seleção, de treinamento, de clima, e também as questões de folha, mas não é folha é DP. E as empresas que não tinham essas práticas, elas, sem dúvida nenhuma, sofreram muito e entenderam que, a partir da pandemia, que era necessário, sim, reestruturar ou estruturar uma área que realmente cuidasse das pessoas. Uma outra questão, que eu acho que é mais complexa do que você readequar investimentos para dar suporte aos subprocessos de RH, é o RH que é o responsável de disseminar uma cultura, uma nova cultura. E quando a gente fala de cultura, cultura organizacional, eu estou falando aqui dos valores, das práticas, do que é vivenciado dentro daquela organização. Então, você imagina que vocês trabalham, se eu tenho aqui um público que está em alguma organização, vocês têm práticas e vivências que são específicas, que vocês só visualizam isso dentro daquela empresa, são características peculiares daquela organização. Isso é cultura organizacional. E nós tínhamos aí, principalmente no eixo norte, centro, nordeste, muitas empresas que não têm uma cultura de alto desempenho, empresas que, muito pelo contrário, avaliavam e se debruçavam em questões de controle, e não em questões de entrega, e não em questões de políticas que são costumeiras já no eixo sul-sudeste. Um exemplo para vocês é o home office. A prática de home office, ela já é uma prática que é vivenciada há muito tempo no Sul, em São Paulo, Rio de Janeiro. Mas aqui, em Belém, pouquíssimas empresas tinham esse tipo de prática. Com a pandemia, a empresa precisou investir muito em tecnologia, mais do que a tecnologia, o RH precisou fazer uma disseminação muito forte da cultura digital nessas organizações, para que essas pessoas conseguissem fazer adaptações para o trabalho. Pessoas não queriam sair, algumas pessoas não queriam ou não conseguiam, ainda não conseguem fazer esse trabalho de home office, gerenciar as equipes de maneira remota, conseguir acessar os sistemas e entender como é que eu posso fazer o mesmo trabalho de uma maneira digital, digitalizar as documentações. A área de RH e a grande parte das empresas ainda utiliza muito papel, ainda assina papel. Nós somos um exemplo disso. Nós já estávamos num caminho de tornar os documentos digitais, mas o RH não tinha isso. Nós tínhamos isso na área de negócio. O RH ia ser o último, provavelmente. Mas se ganhou uma importância tão grande que nós precisávamos, para o trabalho girar, implantar também os workflows e todos os fluxos dos processuais e todos os documentos e as aprovações e as alçadas de forma digital. E isso é um trabalho que é da área de recursos humanos. Você conseguir disseminar uma nova cultura, uma nova prática, cuidados para que essas pessoas elas não adoeçam, ou não adoeçam das questões psíquicas, da exaustão, porque quando se vai para o home office, as pessoas elas não estabelecem
né, grande parte delas não estabelecem um padrão, um momento, um ambiente que seja adequado de escritório para se trabalhar, e aí se confunde a vida pessoal com a vida ali profissional que está dentro de casa, e a exaustão de muitos aconteceu. Então, essa questão de infraestrutura e da cultura ganhou-se destaque e tinha e tem ainda, agora mais ainda, uma participação muito forte da área de recursos humanos nesse momento de pandemia. Bom, eu trouxe aqui 10 áreas que eu trabalhei muito forte nesse momento de pandemia, né, nos desafios, e os principais desafios do RH nesse momento de pandemia foram 3, como eu disse para vocês. O primeiro foi a automação, né, que são as questões de adquirir tecnologia. Vocês provavelmente não usavam o Google Meet, e a partir de agora passaram a utilizar. Nós já utilizávamos, como eu disse para vocês, alguns sistemas, mas nós compramos muitos sistemas agora no momento da pandemia. E isso é um legado, né? Isso vai ficar. Muitas práticas que eram presenciais, elas passaram a ser agora de forma remota dentro das empresas, e eu vou já abordar isso com vocês daqui a pouquinho. Uma outra questão é o engajamento das pessoas, é fazer com que as pessoas realmente participem das práticas e das políticas de recursos humanos. Nós, na empresa em que eu trabalho, para conseguir identificar como é que as pessoas estavam, né, fala de engajamento e também de segurança já, a gente fez várias pesquisas durante a pandemia, né? A gente fez pesquisa voltada para o home office, para saber se as pessoas tinham computador em casa, se elas tinham tecnologia, se tinham internet. São questões básicas, mas que nós temos diversos públicos, e nós que vamos trabalhar, vocês no caso, né? Nós que trabalhamos com pessoas, nós precisamos entender que as pessoas, elas são diferentes e que elas encaram os desafios de maneira diferente. E o nosso papel como RH é facilitar para elas. E eu acho que o principal desafio da área de recursos humanos não foi a automação, não foi o engajamento, não foi a segurança, foi diminuir a sensação de distanciamento. A gente precisou reduzir essa sensação de distanciamento das pessoas, porque as pessoas, elas estavam acostumadas a estarem juntas, a conversarem, a trabalharem juntas. A mudança dessa mentalidade, desse mindset, reverbera em eu não tenho tecnologia, eu não sei usar tecnologia, eu me sinto desengajado, não estou me sentindo com energia para o trabalho, ou não me sinto confiante para fazer esse trabalho. E aí perde-se toda uma questão de performance, se o RH não consegue trabalhar nesses 3 pilares para reduzir a sensação de distanciamento. O distanciamento que necessitava ter era o distanciamento físico, mas a sensação, essa redução, a sensação de redução desse distanciamento era e continua sendo uma responsabilidade da área de recursos humanos, fazendo isso através de práticas de endomarketing, de comunicações, de pesquisas, pesquisa de clima organizacional, enfim, de apoio mesmo aos benefícios, quanto aos benefícios, quanto à segurança das pessoas, para ganhar exatamente a confiança desses indivíduos e fazer com que eles permaneçam bem, né, se sentindo bem, para que eles realmente deem esse retorno para a empresa. Bom, e essa questão toda de que a gente precisou se adaptar, eu trouxe um exemplo de 3 políticas que eu trabalhei durante a pandemia, como, por exemplo, a seleção. Vamos falar primeiro da seleção. A seleção, em muitas empresas, ela sempre foi presencial. E o RH, por mais que a gente já tenha diversos aplicativos aí, né, a GUP, enfim, Kenobi, o LinkedIn, que a gente sempre utilizou essas ferramentas para o recrutamento online, mas as demais etapas sempre foram presenciais. As entrevistas, elas eram presenciais, a gente precisava de dinâmica de grupo, a gente queria pegar o currículo, anotar, riscar o currículo ali nas etapas de recrutamento e seleção. Elas eram, sim, tinham etapas que já eram remotas, mas a grande parte do processo sempre foi toda presencial. E a gente precisou se adaptar. Nesse momento de pandemia, o processo de recrutamento e seleção na empresa que eu trabalho, ele não parou. Nós fizemos um processo seletivo interno
para coordenador, e tinham mais de 130 pessoas participando desse processo. O processo foi todo desenhado para ser executado de forma presencial, e todo esse desenho que eu quero dizer para vocês é a análise curricular, a etapa de entrevista técnica, a etapa de entrevista comportamental, a etapa de dinâmica de grupo, a utilização de algumas ferramentas, de jogos. A gente tem todas essas etapas dentro do nosso processo. E, ao final, a entrevista junto com o gestor solicitante. Isso tudo sempre foi presencial. E aí a gente precisou fazer isso de uma maneira totalmente remota, mas passando para o colaborador, para o candidato, a confiança de que aquelas informações, aqueles dados, o processo, ele continuava de maneira honesta, de maneira transparente. A gente estava trabalhando para ter a validação daquelas pessoas de um processo em que nós não tínhamos experiência de fazer. Então, antes de lançar todos esses processos de uma nova roupagem, nós precisávamos e nós tivemos que aprender muito rápido. Então, todos os subprocessos, eles exigiam um novo formato. Por mais que pareça simples eu dizer para vocês que as dinâmicas, os jogos, as entrevistas passaram a ser remotas, quando a gente diz assim, isso é muito simples, não é muito simples. Primeiro porque o processo, a gente não tinha prática de fazer isso de forma remota, tudo de forma remota. Algumas empresas já tinham. Nós tínhamos algumas práticas remotas. Com a entrevista, para nós, ela já era remota, porque nós estamos, o Banco da Amazônia, ele está ele tem uma capilaridade grande, ele tem toda a região amazônica, São Paulo e Brasília. Então, por questão de custo, nós já fazíamos a entrevista online. Mas o jogo, as dinâmicas, nós não tínhamos. E nós tivemos que comprar alguns softwares, alguns jogos, nós tivemos que pesquisar, estudar isso, para que a gente conseguisse realmente dar um resultado quanto ao processo seletivo de maneira mais assertiva e que as pessoas confiassem naquele trabalho. Aquele gestor que pediu aquela vaga, o gestor solicitante daquela vaga, ele confiasse de que realmente esse trabalho ele foi feito num novo formato, mas ele tinha confidencialidade, ele era confiável, né, porque nós testamos as pessoas de diversas maneiras. E tudo isso foi muito novo para nós, né? E também para o candidato. E aí nós tivemos que ir aprendendo esse processo durante a pandemia. Uma inovação que a gente fez, por exemplo, nesse processo de recrutamento e de seleção, agora nesse momento da pandemia, é que a gente passou a utilizar o currículo digital, o currículo online. A gente pede para a pessoa se apresentar em 1 minuto, gravar um vídeo, no máximo 1 minuto, falando dela, que é o currículo online. E a partir disso, a gente percebeu que no vídeo a gente já detinha diversas informações que eram necessárias e que a gente já conseguia fazer uma leitura muito mais aprofundada daquele candidato, uma leitura prévia, a gente já conhecia o candidato antes dele vir. Uma coisa é você pegar um papel, que é o currículo, outra coisa é você ver a pessoa se apresentando, a desenvoltura dela, como é que ela se comunica, como ela lida com aquela situação, como ela gerencia aquele momento. E aí tem software, por exemplo, de diversas empresas aí, que você grava esse teu currículo, a sua apresentação em 1 minuto, mas você não tem a opção de fazer isso uma segunda vez. Então, é compartilhado um link com você, você clica no link, tem uma pergunta lá para você responder. Você vai ler essa pergunta naquela hora. E um comando, por exemplo, você tem 1 minuto para você dizer quem você é. Aborde questões profissionais e também pessoais. Acabou. Imagina, você vai ter que, naquele momento ali, te apresentar em 1 minuto. E aí a gente avalia diversas questões, como é que você lida quando você está sob pressão, como é a sua desenvoltura, a sua comunicação, se você tem autoconhecimento, porque eu estou pedindo para você falar de você. Falar da gente sempre é muito difícil. E você tem 1 minuto para fazer aquilo. Como é que você estrutura um discurso? Como é que você apresenta
uma temática, um assunto, enfim, a gente tem diversos elementos numa única ferramenta de um vídeo de 1 minuto. Depois a gente começou a aplicar jogos, a aplicar ferramentas, como eu disse para vocês, o MBTI, o TMP, o TKI, enfim, a gente aplicou diversas ferramentas para verificar qual é a personalidade daquela pessoa, ferramentas de perfil comportamental, o DISC, e fazer toda uma leitura conjunta de diversas ferramentas para balizar a nossa tomada de decisão de uma maneira mais assertiva. O que isso trouxe? Menos custo para a empresa, então, muito, muito provavelmente, quem de vocês for atuar na área de RH vai ter que começar a aprender sobre essas ferramentas e sobre essas novas práticas, porque não que o recrutamento e seleção não vai ser feito de forma presencial, mas muitas empresas permanecerão nesse formato remoto, nesse formato online, por questão de custo e pela agilidade do processo, e também porque elas entenderam que é possível a gente fazer isso com presteza, com primor e com muita qualidade. Então, esse foi um dos processos que a gente vivenciou durante esse momento e que ganhou todo um novo escopo, todo um novo cenário, toda uma questão de análise e de indicador em que a gente precisou aprender muito rápido para passar de forma confiável para que esses candidatos conseguissem realmente participar do processo. Quando a gente vai falar de educação corporativa, que foi uma outra prática que precisou ser reinventada completamente, para vocês terem ideia, né, há 2 semanas atrás, foram 2 semanas, o que aconteceu? Nós tivemos o nosso programa de ambientação, nosso onboard, né, é a prática de RH em que as pessoas elas são acolhidas, aqueles novos colaboradores que estão sendo inseridos na empresa. Essa ação educacional, ela sempre aconteceu de forma presencial. Ela sempre aconteceu de forma presencial. Por quê? Porque nesse momento que a gente apresenta a empresa, a gente traz algumas áreas, a gente fazia com que as pessoas elas conhecessem toda a estrutura da organização, passeassem nas salas, conhecessem os sistemas. Enfim, a gente sempre teve uma formação de 1 semana de onboard, mais 2 dias da semana seguinte para fazer uma formação específica para quem está entrando na empresa. E aí entraram 100 pessoas durante o processo de pandemia, a admissão, né, antes de falar propriamente da educação corporativa e até da ambientação que eu comecei a dizer, entraram 100 pessoas, em torno de 110, 100 e poucas pessoas na empresa durante o processo de pandemia. E toda essa questão admissional sempre foi feita de forma presencial. Sempre foi feita de forma presencial. E com as documentações, as pessoas levavam ali o seu RG, enfim. E nós precisávamos rapidamente, porque o processo já estava em andamento, alterar essa política, essa prática. E aí, o que a gente fez? A gente teve que entender aí das nuvens, dessas documentações em nuvens, da segurança disso, porque nós estávamos tratando da documentação das pessoas, então as pessoas começaram a apresentar ali as suas documentações de forma online, todo o processo admissional foi feito de forma remota, assim a gente está com a pessoa na nossa frente, você imagina o que é isso, né? E aí depois essas pessoas, nós fomos conhecer essas pessoas no primeiro dia de trabalho, que elas precisavam ir apenas para fazer uma assinatura do contrato delas, e isso foi tudo muito estruturado, muito organizado, para depois elas retornarem para os seus ambientes de casa, para que o trabalho, você entra numa empresa que você nem conhece a estrutura organizacional da empresa. Alguns já entraram na empresa na prática de ambientação, na prática do onboard. Então, hoje você trabalha numa empresa que você não sabe, você nunca visitou essa empresa de forma presencial. E isso é muito novo para a área de recursos humanos, porque nós somos de pessoas, né? Nós queremos estar próximos, nós queremos o calor humano, mas nós precisávamos, naquele momento, nos adaptar a tudo isso. Então, nós fizemos todo esse acolhimento, todo esse processo
de onboard através das ferramentas como o Google Meet. A gente utilizou lá, na verdade, o da Microsoft. Mas todo um treinamento para 100 pessoas, ela aconteceu de forma remota e buscando a mesma qualidade, mas alterando a metodologia, né? Alterando a maneira de passar esse conteúdo e a quantidade de carga horária, porque nós entendemos que, de uma maneira remota, é muito difícil as pessoas ficarem, imagina, 8 horas, como eram os treinamentos antes, na frente de um computador. Nós saímos de 8 e inserimos um treinamento de 3 horas por dia, e foi muito, muito proveitoso. E o que é isso? Isso é, as empresas que tinham os seus planos de capacitação, elas precisaram, esse plano foi todo adaptado. O nosso plano de treinamento desse ano, ele foi cumprido, parte dele, né, por conta da pandemia, perdão, e o que foi cumprido, nós precisávamos ali, nós tivemos que adaptar a aplicabilidade dessas ações educacionais. Uma delas foi que a gente contratou diversos microlearning. E o que são esses microlearning? Microlearning são aquelas ações educacionais de curta duração. E nós não tínhamos essa prática. Nós já tínhamos um portal, nós temos um portal educacional, onde nós utilizamos o Moodle, né, com diversos treinamentos e cursos obrigatórios, cursos complementares da área de crédito, negócios, finanças e tal. Contudo, esses cursos eram cursos longos, né? Eram cursos que você ficava ali na frente do computador, planejava para você fazer. Nós entendemos que, nesse momento de distanciamento, nós não poderíamos exigir isso desses colaboradores. E nós fomos estudar para entender quais são as práticas que facilitam o aprendizado das pessoas. E aí, uma das práticas são as microlearning, que são treinamentos curtos de 1 minuto, 2 minutos, no máximo 5 minutos, vídeos curtos, conteúdos curtos, com infográficos, enfim, que tem a mesma função de educar as pessoas naqueles temas específicos que nós precisávamos que as pessoas aprendessem. Então, nós criamos aí e-books, nós criamos infográficos, nós criamos vídeos curtos. Eu, por exemplo, gravei um vídeo de inteligência emocional para o banco, e aí gravei várias vezes. A primeira gravação do vídeo durou 1 hora e pouco. Quando a gente foi assistir, ninguém aguenta assistir um único módulo de 1 hora e tal, um vídeo de 1 hora, que é gravado. E aí nós reeditamos e começamos a gravar vídeos de 3 minutos a 5 minutos e a compartilhar isso através das redes sociais, do WhatsApp. Então, hoje, antes as empresas pouco utilizavam isso, né? Essas redes mais informais, como o WhatsApp, como o Telegram. Hoje as empresas criou grupos para poder se aproximar e, de novo, reduzir a sensação de distanciamento dessas pessoas que estão em casa. Então, vídeos motivacionais, vídeos técnicos, de forma muito bem dividida. Então, as microlearning foram as sensações nesse momento de distanciamento social, e é uma prática que deu muito certo, que provavelmente vai continuar aí, mesmo após a pandemia, mas que vai exigir do profissional de RH um entendimento muito alto, muito robusto acerca de educação corporativa. Uma outra questão é a educação à distância, o ensino remoto, né? Muitas empresas não se direcionavam para essa educação à distância, inclusive a educação à distância sempre foi muito questionada no âmbito corporativo. As pessoas nunca acharam tão atrativo, tão interessante, faziam de maneira obrigatória. E aí essa linguagem ela precisou ser redefinida, ser ressignificada, e muitos, ou praticamente todos os treinamentos hoje, eles são feitos de forma remota ou de forma à distância. Algumas certificações, inclusive, elas sempre foram de forma presencial, sempre. E aí os congressos, os eventos, as mesas redondas e os cursos, as formações, eles foram redesenhados para um modelo à distância em várias organizações. Todos os congressos das pessoas que participam de congressos dentro do banco, como para São Paulo, Rio e tudo mais, todos foram de maneira à distância. E com uma qualidade de forma
excepcional e que as pessoas, elas compraram aquilo. Eu, por exemplo, participei de diversas formações de forma à distância, do conforto da minha casa e com a mesma, com o mesmo aproveitamento. E isso só se deu por conta da pandemia, porque as empresas elas não estavam investindo em educação à distância. Elas investiam em educação à distância pela questão do custo, mas não eram atrativos. Então, agora, essas escolas, enfim, os cursos que a gente tem comprado, eles estão numa linguagem que se torna realmente mais atrativa para todos nós. E aí, o que aconteceu com tudo isso foi a redução das ações de forma presenciais. Na instituição em que eu trabalho, nós deixamos treinamentos presenciais só se eles forem obrigatórios ou de alguma demanda legal. Existe uma demanda legal que precisa treinar as pessoas nessa área aqui. E esse treinamento, ele é muito prático. Ele não pode ser de forma à distância. Aí a gente autorizou. No mais, todos os treinamentos, microlearning ou através de ensino remoto. Bom, uma outra prática que, assim, foi muito desafiadora, está sendo muito desafiadora, é quando a gente vai falar da avaliação de desempenho, da gestão de desempenho das pessoas. Por quê? Porque há uma prática muito forte no nosso contexto aqui, de liderança, em que as pessoas elas são avaliadas não por aquilo que elas entregam, mas elas são avaliadas por pontualidade, sabe? Elas são avaliadas por como elas conseguem trabalhar em time, em equipe. E o distanciamento social não permitiu isso, né? Ela teve que mudar o foco, mas não a entrega, a maneira de se fazer aquilo. A entrega, né, ela exigiu dessa liderança grandes aspectos de acompanhamento, de comunicação, de saber como fazer essas orientações. Por quê? Porque a gente não acompanha mais o como as pessoas estão fazendo. As lideranças hoje, elas estão acompanhando o que está sendo entregue, em que tempo está sendo entregue, com que qualidade está sendo entregue, mas não como está sendo feito, se está sendo feito 8 horas, 9 horas, 10 horas da noite, se a pessoa está demorando 10 horas para fazer um relatório que precisa ser entregue amanhã, ou se ela está usando só 5 minutos do tempo dela e o restante ela está fazendo sei lá o quê, dormindo, não está trabalhando. E isso, esse questionamento faz com que as empresas repensem nessas práticas de horário, sabe? Será que não é mais interessante as pessoas elas terem liberdade, mas desde que elas entreguem aquilo que foi combinado? Ou é importante que essas pessoas venham para cá, fiquem 8 horas e nem entreguem? O que a gente percebeu? O meu time, por exemplo, permanece em home office, muitos já voltaram, mas o meu time permanece em home office, e ele permanece em home office porque a gestora da área entendeu e visualizou que as entregas elas foram feitas de uma maneira muito mais consistente, mais ágil, de maneira remota, de maneira à distância. As pessoas se engajaram muito mais trabalhando em casa, se sentiram muito mais confiantes do que algumas áreas. Agora, isso vai funcionar para todo mundo? Claro que não. Por isso, o gestor ele precisa identificar o perfil desse colaborador e entender quem é que entrega, quem é que desempenha melhor num formato remoto e quem é que desempenha melhor vindo de forma presencial dentro da organização. Eu estou indo, por exemplo, uma vez por semana na empresa, mas isso tudo precisou ser mudado. Hoje a gente vai avaliar o que as pessoas entregaram. Hoje eu vou avaliar os KPIs, os indicadores dessas entregas e quanto esses indicadores eles vão reverberar dentro de um resultado para aquela área. O quanto esse time está engajado e o quanto esse time consegue se ajudar. A gente consegue observar o trabalho em equipe, não da maneira em que antes provavelmente a gente observava, que era o como essas pessoas se relacionam para chegar num trabalho. Mas hoje é o quanto essas pessoas se ajudam, mesmo estando distante, para que esse trabalho e essa entrega ela realmente aconteça. O quanto essas pessoas elas estão se comprometendo com aquela causa. E esse comprometimento gera muito engajamento, e esse engajamento, ele vem a partir de um envolvimento emocional que aquela pessoa tem com aquele gestor ou com aquele trabalho, porque ele entende qual é, ele cria a autorresponsabilidade, porque a gente está tratando aqui de indicador e de entrega, não de tempo.
não de quanto tempo você está fazendo alguma coisa, mas que, fulano, eu preciso que essa entrega esteja ok na segunda-feira, esteja ok amanhã às 10 horas. Que horas você vai fazer isso? Você vai verificar lá. Mas a entrega e a qualidade desse relatório, desse produto, desse serviço, isso é possível, e isso mudou muito a avaliação de desempenho na empresa em que eu trabalho. Algumas empresas, eu fiz consultoria numa empresa que ela optou por não avaliar as pessoas nesse momento de pandemia. Essa é uma escolha também que eu entendo que é bem acertada, né? Entretanto, as pessoas, elas precisam, independente da avaliação de desempenho, de ter um feedback constante, o que exige um preparo muito, muito, muito grande das lideranças, né? Que é um trabalho do RH. O trabalho do RH é preparar essas lideranças para fazer uma gestão do desempenho adequada para que essas pessoas tenham um feedback constante. Então, nós, como profissionais de RH, precisamos entender de todos esses desafios e de todas essas oportunidades que a pandemia e o distanciamento social nos trouxe dentro da nossa área de recursos humanos. Bom, e tudo isso, gente, fez, na verdade, com que algumas skills elas fossem muito acionadas nesse momento da pandemia, mas elas vão ter que permanecer. Vocês sabem por quê? Porque uma prática que foi bem aceita pela empresa, pelas pessoas, elas exigirão e vão requerer que essa prática ela permaneça, mesmo depois desse distanciamento social. Um exemplo é o home office, né? Muitas empresas estão redesenhando as suas políticas de horário, porque deu certo o home office para algumas áreas. Nós hoje, por exemplo, temos aí o VPN, que é um acesso remoto, ou acesso ao meu computador que está lá, então eu não preciso ir lá no prédio da empresa que eu trabalho para fazer algumas coisas, eu faço tudo através do meu computador. Eu vou lá para ter um contato, é importante a gente manter esse contato de alguma maneira, de fazer algum trabalho mais específico. As reuniões hoje todas são feitas através de aplicativos remotos, e a comunicação também, ela precisa ser muito consistente. E tudo isso fez com que nós aprendêssemos e desenvolvêssemos algumas skills que são competências, né? Essas competências como adaptabilidade, né? Nós hoje estamos muito mais adaptáveis, então não virá, se Deus quiser, mas se acontecer não uma outra pandemia, né, mas uma outra questão agora em 2021 que exige uma mudança muito rápida da empresa, o RH hoje provavelmente vai estar muito mais preparado para as mudanças que virão, porque já vivenciou uma e assumiu o protagonismo desse momento de mudança. Então, a gente teve que aprender, né, de uma maneira muito dolorosa, mas que, sem dúvida nenhuma, ampliou o nosso repertório quando a gente fala dessas skills como adaptabilidade, como criatividade, essa criatividade no sentido de resolver problemas complexos, né? Porque a criatividade é a competência para resolver desafios, problemas complexos. E qual empresa não enfrentou um problema, um desafio complexo no momento da pandemia? Muitas. E o RH foi uma área que esteve ali para apoiar a empresa a resolver esses problemas. E isso requer muita criatividade. Questões que nós vamos precisar desenvolver ainda mais na área de recursos humanos. A resiliência, porque nós editávamos uma norma, não é mais aquela, nós criávamos um critério e aquele critério era derrubado, nós insistíamos em alguma coisa e aquilo precisava a cada momento ser mudado, e a gente sofria muito com essas fortes e grandes mudanças, e principalmente também com as perdas das pessoas muito próximas de cada um de nós. Então, nós tivemos que desenvolver muita resiliência, muito equilíbrio, muita inteligência emocional, para quê? Porque nós, igual a todos, nós somos um colaborador, né? Cada profissional de RH é um colaborador, então se sentiu desesperado, se sentiu ansioso, se sentiu
menor diante da pandemia, mas nós, como profissionais de RH, nós tínhamos que entender que nós éramos o apoio dessas pessoas. Então, nós tínhamos que nos manter mais equilibrados, porque se nós não estávamos equilibrados, nós iríamos propagar isso, esse sentimento de falta de confiança para toda a empresa. Então, foi exigido uma energia muito alta, uma energia emocional, uma carga emocional muito alta de todos os profissionais da área de recursos humanos, e isso, sem dúvida nenhuma, permanecerá, né? E o RH, ele nunca foi tão empático como ele se comportou agora nesse momento de pandemia. Skills que, sem dúvida nenhuma, vai necessitar ainda mais para que a gente consiga realmente permanecer numa prática de segurança e também de diversidade diante desses desafios que a gente tem enfrentado. Gente, a minha fala chegando ao final, tá? Não sei se vocês fizeram perguntas, eu imagino que não, que a Camila não me interrompeu. Não, mas eu acho que tem muita coisa para a gente comentar, e aí a gente pode abrir, né? Todo mundo. Pode abrir, antes de eu fechar de fato. Eu queria já agradecer muito, Pablo, a gente pode ficar aqui a tarde inteira ouvindo o Pablo, né, e a gente vai vendo o quanto muito que o Pablo falou, a gente já tem conversado, a gente já tem visto acontecer, e foi bem legal, que foi bem prático, assim, a gente entender como isso tem acontecido, né, como isso tem impactado, e eu queria saber, Pablo, qual é a perspectiva dentro do Banco da Amazônia? É que essas mudanças, claro, você disse que tudo que veio para contribuir, para melhorar, até mesmo para agilizar processos, automatizar processos, provavelmente permanecerão. Mas a questão do trabalho remoto, você acha que também isso vai permanecer, ou pelo menos uma redução dessa carga horária presencial? Qual é a perspectiva? A gente sabe que depende das atividades, né, do cargo, isso é mais fácil ser adaptado ou não, mas, por exemplo, no banco você tem muito atendimento direto ao cliente também, né? Então, como é que fica? Qual é a perspectiva do banco nesse sentido? Olha só, Camila, na verdade, essa política de home office, ela não assim, nós nem vislumbrávamos essa possibilidade. Sim. Antes da pandemia, não existia uma abertura, uma conversa a respeito disso. Imagina, isso eram questões não só para nós, mas para muitas empresas industriais, muitas empresas, elas encaravam isso como algo Google, né? Algo de empresas altamente inovadoras. Isso é dessa galera do marketing, da inovação. Não é a nossa vibe, não tem como isso, não existe isso. E nós percebemos que existe, sim, uma abertura muito grande e que muitas pessoas se adaptaram de uma maneira, assim, sensacional. Uma pessoa do meu time, para te exemplificar, ela nunca teve uma performance tão boa, sabe? Porque essa pessoa sempre foi muito livre, ela nunca curtiu muito horário e tal, e eu nunca deixei ela mesma eu sempre a deixava mais livre. Olha, eu preciso só que você me entregue, mas a exigência de ter que ir todos os dias era dolorosa para ela. Nesse momento de pandemia, nossa, essa pessoa foi a que mais contribuiu dentro do grupo. Contribuiu muito. E o que a gente entendeu? A gente fez diversas pesquisas justamente para ver se essa realidade era a realidade de outras áreas. E a gente percebeu que muita gente, em muitas áreas, aconteceu isso. Entretanto, ainda tem algumas áreas que não é possível, pela especificidade do que se faz ali, não é possível fazer de maneira remota. Contudo, muitas áreas é possível sim. E aí, a perspectiva é de se criar uma política para se estabelecer de uma maneira mais estruturada o que pode, o que não pode, como é que se dará. Isso não tem ainda, nós ainda estamos vivenciando a pandemia, então nós ainda estamos mais preocupados com a segurança do que com a normatização, mas essa normatização ela está sendo pensada. Uma outra questão importante quando a gente fala dessa prática é que ela
ela vem, né, de uma maneira que não dá para voltar mais, não tem como voltar. O que tem é a gente conseguir realmente fazer com que as pessoas entendam que, para alguns, eles serão... isso não é uma questão de benefício apenas para um dos atores, para o colaborador, mas que isso também é importante para dentro da empresa. Só se você, eu não tenho essa informação, mas eu vislumbro que as questões de custo administrativo, de energia, de água, enfim, de papel, elas foram muito drasticamente reduzidas, porque a gente precisou se adaptar a uma nova cultura, e otimizar muito as questões. E isso veio como um ponto extremamente positivo, tanto para o colaborador quanto para esses empregados. Eu penso que a política de home office, ela é uma prática já atual, que antes as empresas não pensavam nisso, mas que hoje, sem dúvida nenhuma, elas estão se adaptando para essa nova realidade. Então, é uma prática que deve, sim, permanecer, e que nós, inclusive, do RH, vamos ter que aprender muito mais sobre isso. Saiu uma legislação de trabalho remoto no meio da pandemia, e nós estávamos ali estudando para entender como é que isso se daria, como é que isso vai continuar perpetuando. Então, é uma prática que eu penso que vai permanecer, sim. E até eu já vou abrir, tá, gente, para pergunta aí, que se deixar eu vou ficar falando, né? Só que essa questão é muito interessante, a gente tem discutido muito nas aulas também, que essa questão do trabalho remoto é questão de perfil, principalmente também muitas organizações não tinham essa perspectiva de muita entrega em indicador, trabalhava à base de demanda. Aí o gestor vinha, olha, Pablo, faz isso hoje, Felipe, faz isso hoje, Jairo, faz isso hoje. Você não tinha algo bem estabelecido, estruturado. Como a pandemia veio para estabelecer de um dia para a noite a necessidade de trabalho remoto, você nem teve esse período de planejamento, de preparação. E aí muita gente até teve dificuldade de executar porque não tinha, né? Não tinha as entregas definidas, como é que faz todo esse acompanhamento da área de gestão de pessoas sem você ter delimitado o que cada funcionário, cada servidor, no caso do serviço público, deve fazer, né? Dentro de que tempo, né, utilizando que tipo de ferramenta. Então, a gente teve muita dificuldade para colocar isso em prática. E a gente vê que nem todo mundo se adapta também, né, Pablo? Apesar de achar, não seria o mundo ideal, não é para todo mundo que é o mundo ideal, o home office, né? A gente já tem conversado muito sobre isso também. E, Camila, tem uma questão importante... Oi, eu estou aqui. Tem uma questão importante do que você falou, que... além da modificação do olhar, para olhar agora indicador e entrega, tem uma outra questão que ainda tem a ver com home office, mas também com entrega e indicadores, é da preparação desse gestor, desse líder. O que nós enfrentamos nesse momento era um gestor que não é empoderado, que precisa de alguém que me diga que eu posso, por exemplo, eu posso disponibilizar esse time para trabalhar em home office, mas eu quero que alguém me diga. Ele não tinha, sabe, esse empoderamento de decidir, de como é que eu vou fazer isso, de olhar e conhecer o seu time e dizer, olha, a Amanda tem um perfil e o trabalho que ela desenvolve, que realmente é possível ficar em home office. Por quê? Porque eu consigo visualizar esse trabalho através de entregas. Eu não preciso estar ali no dia a dia acompanhando esse trabalho. Então, fazer esse trabalho onde ela estiver é possível. E isso foi muito desgastante para o RH, porque era uma demanda constante das lideranças para saber, você autoriza essas pessoas a irem? Por quê? Porque não se apropria daquilo que é seu para decidir. Né? E esse trabalho, ele não pode ser delegado jamais. Ele é um trabalho da liderança. E quando as lideranças começaram a fazer isso, a sinalização que nós tivemos como RH é que nós precisamos fortalecer essa liderança.
para que ela se empodere, para que ela se aproprie, para que ela entenda, faça a leitura correta do seu time e consiga decidir melhor o que é possível e o que não é possível diante desse cenário de distanciamento que a gente está vivenciando. Muitos nem conheciam muito bem sua equipe também, né, Pablo? Porque para você definir quais entregas, qual é o perfil, o que eu vou passar como responsabilidade, eu preciso entender que competências esse meu servidor, funcionário, detém, qual é o perfil dele, ele vai me entregar de fato esse, ele vai ter dificuldade, então, para não colocar sempre para quem sempre entrega, né? Eu fiz uma palestra e disse, não, o que a gente faz com quem entrega? A gente dá mais coisa para ele entregar, então a gente sempre reforça ou estimula aquele que sempre entrega. Não, eu sei que o Pablo vai entregar, então eu passo para o Pablo, mas aí não pode premiar o Pablo com mais trabalho, né? Sempre é desse jeito. Gente, algum comentário, alguma pergunta para o Pablo? Senão a gente vai ficar nesse bate-bola aí até. Fiquem à vontade. Não, eu acho que ele respondeu bem, ele falou bem das coisas e não ficaram dúvidas. Alguém mais? Algum comentário? Alguma pergunta? Olha, a Amanda aqui. Está acompanhando, Pablo, agora? Estou acompanhando. Acabei de ler. A Amanda disse, eu queria saber se todas as pessoas que estavam sendo treinadas tinham os equipamentos necessários, e se não, como fizeram, se a pessoa tinha muita dificuldade com as tecnologias. Olha só, excelente tua pergunta. Nós temos um indicador, que é um indicador de treinamento. Nós definimos ali nós temos várias capacitações, mas 9 delas nós entendemos que todos os colaboradores têm que ter. É uma questão essencial. Todas as pessoas que trabalham no banco precisam ter pelo menos essas 9 capacitações. E aí isso tem um indicador por mês de quantas pessoas têm as 9 certificações. O que nós identificamos no momento da pandemia? É que as pessoas que pertencem, né, a um quadro de pessoas com mais idade dentro do banco, elas tinham pessoas que nunca nem tinham acessado o portal educacional, nem sabiam o que era isso. E nós apenas, assim, a gente descobriu isso no momento da pandemia. E aí nós fizemos uma ação para ensinar essas pessoas, então, assim, foi muito trabalhoso, porque, de novo, isso é cultura, elas estavam fora da cultura digital, elas não pertenciam àquilo, muitos não tinham nem internet, alguns não tinham computadores, mas não tinham não por questão de condição, mas porque, não, sabe, isso não era atrativo para ele dentro de casa. A questão de equipamento, a gente disponibilizou os equipamentos. A gente fez uma documentação para que essas pessoas levassem os equipamentos, responsabilizando-se e retornassem com esses equipamentos. Quanto à prática em si, de nunca ter acessado e não saber, algumas nós conseguimos atingir, outras isso está em um projeto para quando elas retornarem, mas isso ficou no radar, porque nós não tínhamos nós nunca tínhamos parado para pensar nisso. Será que as pessoas, porque a gente sempre acompanhou o indicador geral, tantas pessoas se certificaram nesses cursos no mês tal, no mês Y, mas nunca é 100%, né? Nunca é 100%, e nunca foi 100%, de repente, porque nós nunca olhamos para a exceção. Então, esse é um olhar que eu disse para vocês ali numa das competências de empatia, que eu penso que desperta no RH nesse momento de pandemia, é que você começa a olhar para aquilo que nunca te chamou tanta atenção no cenário anterior, que era um cenário em que todos tinham a possibilidade de acessar, mas alguns mesmo assim não acessavam, muito provavelmente porque não estavam inseridos nessa cultura, e que é um papel nosso educá-los e inseri-los, porque isso é importante para a instituição. Isso está no radar, algumas pessoas não voltaram, mas a prática, ela está aí para ser suprida. Não sei se eu te respondi, Amanda. Respondeu sim, obrigado. Tem uma pergunta do Jairo. Eu, infelizmente, fui desconectado, a gente entendeu.
entendeu? O recorte do seu trabalho nesse período de quarentena. A sua fala sobre os desafios e sobre as vitórias nesse caminho. Gostaria de saber se você chegou a pensar que não conseguia dar conta e como e quando foi que percebeste que conseguiria. Na verdade, Jairo, não é um trabalho de uma pessoa, é um trabalho de um time inteiro. O que é importante nesse contexto é a gente entender que você faz parte de um todo, né? Mas que o todo é o mais importante. Nós tivemos ali, por exemplo, uma área que não estou falando agora especificamente da empresa que eu trabalho, mas uma área que eu disse anteriormente que o RH nunca foi a menina dos olhos, mas com o momento de pandemia, ele foi alçado a um patamar muito mais estratégico e que hoje, sem dúvida nenhuma, faz parte das decisões da empresa. Mas dentro do RH, uma área que eu sempre visualizei como importante no discurso, mas não importante no orçamento, não importante nas práticas, é a área de qualidade de vida. A área de qualidade de vida, ela tem pouquíssima expressão em todas as empresas. As empresas vendem algumas questões, mas a praticidade mesmo daquilo não é tão vivenciada. E esse momento de pandemia, não. Ele fez essa área de qualidade de vida, de bem-estar, dependendo de como as pessoas chamam aí, ter uma importância muito maior, fazer realmente parte daquele orçamento. E aí, o que a gente viu agora? É que as empresas, elas ficaram preocupadas com a questão de psicológica, com a saúde psicológica desse colaborador, não apenas com a saúde física, que a pandemia já nos trouxe essa preocupação, mas essa pandemia nos fez olhar para uma questão que ela é muito obscura, né, e que está aí há muito tempo. Muito se fala do autoestresse, né, da síndrome de Burnout, muito se fala sobre isso, mas pouco se investe nessas questões. E com a pandemia, ficou assim explícito de que é necessário cuidar da saúde psíquica desse colaborador. E que isso só será possível com um apoio conjunto das áreas de gestão, a liderança que está ali próxima para fazer esse acompanhamento e entender se as pessoas elas realmente elas estão bem para o trabalho, e de investimento da área de recursos humanos. Então, para nós foi muito difícil naquele início, e o que mais foi difícil foram as mudanças constantes. Uma hora é isso, outra hora é aquilo, acrescentou-se mais esse público, esse aqui não faz mais parte, agora isso aqui é considerado, a gente tem que deixar com 7 dias, não, agora é 14 dias das pessoas. Por quê? Porque isso parece, no discurso, uma coisa muito simples. Mudou de 7 para 14 dias. Mas, na praticidade, tem vários documentos que são elaborados, que são pensados, que são arquivados, enfim, para que aquilo aconteça, para que aqueles 7 dias sejam gozados pela pessoa que adoeceu, por exemplo. Mas mudou para 14, então reedita tudo, é um retrabalho. Assim, aquele momento foi muito desgastante para nós. E a sensação, assim, confidenciando para vocês, a sensação naquele momento é que nós estamos aqui para cuidar das pessoas. E acho que eu compartilhei muito, não na mesma intensidade, é claro, dos profissionais da área médica, né? Nós vamos cuidar, os médicos estavam ali para cuidar de todos nós, mas o RH, dentro da organização, estava ali para cuidar das pessoas. E a sensação que a gente tem é que quem é que vai cuidar da gente? Quando alguém da nossa equipe adoecia, a gente ficava assim, meu Deus, daqui a pouco isso pode acontecer conosco. E aí, isso, né, mexe também muito com o nosso psicológico. Por isso que eu disse que nós tivemos que administrar algumas questões que foram muito pesadas, mas que nós aprendemos muito. Aprendemos muito a ser resilientes e ampliamos muito, sem dúvida nenhuma, a nossa empatia para o olhar com o outro. Mas não foi um trabalho de um. Acredito que em todas as empresas foram um trabalho de muitos, sem medir esforços para que as práticas elas realmente fossem implementadas e tivessem sucesso.
Muito bem. Eu vou fazer a última pergunta agora, tá? Para liberar o Pablo. Pablo, você, além de, claro, dentro do banco, mas tem acompanhado outras organizações, trabalha. Qual é a tua perspectiva de mercado, assim, fora até do banco, né? Até de empresa privada? Isso é uma realidade compartilhada pelas outras, essa preocupação, essa mudança de pensamento com relação ao cuidado com os funcionários, porque a gente tem conversado, né, gente, com outros profissionais de RH, e parece que era mais um desespero a qualquer custo. Ah, não, eu vou fazer isso, mas era uma agonia para voltar para esse trabalho presencial, não tinha uma perspectiva de aproveitar esse momento para se reinventar e de pensar mesmo, né, na saúde de forma mais permanente, que a gente sabe que não é um cenário que se encerrou. Muito pelo contrário, a gente está vendo aí, infelizmente, uma nova onda, né, um aumento de casos, então a gente já está naquela angústia. E, claro, você tem perspectivas diferentes. Uns dizem, ai, não, pelo amor de Deus, vamos voltar às escolas, porque eu não aguento mais o filho dentro de casa, né? Então, embora porque eu quero ir para a rua. Os outros não, tem uma preocupação maior. Algumas empresas a gente viu que não tem essa preocupação efetiva, sabe? É mais um faz de conta que, na prática, os funcionários nem usam o básico, tipo o álcool que a gente vê lá, e não, olha, um novo protocolo, mas na prática não está acontecendo. Nessa tua vivência em outras empresas, até mesmo no banco, isso está acontecendo, essa mudança, essa preocupação efetiva, né, de todo mundo usar máscara, das pessoas não estarem muito juntas ao mesmo tempo, de, por exemplo, ambientes compartilhados, de ter essa preocupação ou não? Ou muita gente realmente já está, não, acabou e a gente já pode se abraçar e vamos lá? Olha, inicialmente eu vou falar das práticas que eu estou visualizando dentro do banco, tá? Tem sido muito difícil para nós, por quê? Por conta da questão cultural. A dificuldade, por exemplo, nós mudamos os horários das pessoas. Todo mundo queria trabalhar pela manhã. Todo mundo queria trabalhar pela manhã. E aí nós estabelecemos que algumas pessoas vão trabalhar de manhã e outras trabalharão a partir das 14 horas. Isso quer dizer, um público entra, um público sai, para justamente reduzir a quantidade de pessoas. Não voltaram todas as pessoas, na verdade, voltaram poucas pessoas para o trabalho presencial. De novo, naquele contexto do que é possível ainda permanecer de forma à distância, né? E o que eu vejo é que não é uma prática organizacional, mas uma prática de educação das pessoas, de não permanecerem com algumas práticas que são necessárias, práticas sanitárias que são necessárias. Mas onde eu tenho visualizado, inclusive, Camila, para reforçar, inclusive, essa minha fala, nós sempre tivemos, e acho importante, a questão de entidades sindicais e tudo mais, né, reivindicarem os direitos e tudo mais. Nós tivemos um contexto assim que é até cômico. O papel dessas entidades sindicais é justamente imprensar as empresas para que elas tenham uma prática, né, mais consistente, uma prática que realmente não seja só um discurso. E aí nós tivemos isso. Né? Uma entidade sindical fez uma publicação, olha só, pegando as redes sociais, fez uma publicação nas redes sociais, afirmando que o banco não estava tomando os cuidados, exigindo várias coisas, né? A instituição teve que apagar a mensagem, porque os próprios colaboradores foram lá dizendo que eles não estavam se sentindo nesse formato, que eles nunca tinham visto uma empresa se preocupar, eles nunca tinham visto o banco se preocupar tanto com as pessoas. E aí eles foram lá e criticaram. Então, quando eu te confesso que nós recebemos essa notícia assim, com muita felicidade do RH. Né? Não que nós estejamos contra o sindicato, muito pelo contrário, aos sindicatos, mas porque aquela mensagem, ela validou uma prática que nós estamos tendo desde o início de fevereiro. Porque para nós o que era importante eram aquelas pessoas se sentirem confiantes. Por quê? Porque o nosso entendimento desde o início foi assim: se as pessoas elas estão preocupadas com outras coisas, elas não vão trabalhar.
Quando você está com a tua cabeça, se você, por exemplo, hoje está com o Covid-19, não tens como, por mais que tu estejas em casa, você pode até querer trabalhar para esquecer um pouco daquilo, mas a tua cabeça, ela está voltada para aquilo. Você não está 100% naquele trabalho. Então, se nós não implementássemos práticas para realmente as pessoas confiarem que esse trabalho, que esse modelo é o melhor modelo para elas e para o banco, não ia funcionar. As pessoas estariam direcionadas e concentradas em outra seara que não era do desempenho. Né? Então, essa fala e essa questão que aconteceu nessa publicação com o sindicato, assim, nós recebemos com muita felicidade, porque não fomos nós que fomos fazer um discurso, foram as pessoas que validaram as práticas que foram feitas. E isso foi confirmado também nas pesquisas que nós fizemos. Nós fizemos 2 pesquisas durante esse momento, e as pessoas criticaram algumas práticas, como de comunicação, elas estavam se sentindo assoberbadas de informação, era toda hora as pessoas falando de álcool em gel, de não sei o que e tal, então elas reclamaram disso, a gente precisou dosar ali, né, a comunicação, porque nós estávamos saindo com essa comunicação todos os dias, e aí depois nós estabelecemos estrategicamente que sairiam às quartas, e depois passou para sexta-feira, e aí a gente visualizou, inclusive, uma melhora dessas pessoas, porque nós estávamos enchendo as pessoas dessas informações, enquanto que alguns especialistas estavam dizendo exatamente o contrário, né, que nós precisamos informar, mas se nós ficássemos naquilo, nós iríamos provocar nelas um nível de ansiedade muito grande, porque se nós estamos falando só disso, é muito preocupante, tem que realmente tomar cuidado. Nas outras empresas, o que eu tenho visualizado é um cuidado, sim, com a saúde, mas, até porque o que eu vejo é que, quando a gente está falando agora nesse momento de pandemia, nós estamos falando de credibilidade da marca. Eu acho que até por questão estratégica, as empresas elas estão preocupadas em passar essa mensagem de que aqui há segurança, de que aqui nós nos preocupamos com as pessoas. Só que eu também penso que as pessoas elas já estão assim muito saturadas de vivenciar isso, sabe? Então eu não sei te responder em que limite é a empresa, em que limite são os profissionais, né? Porque eu vejo que nós, eu me incluo nisso, somos os principais atores e protagonistas para mudar uma realidade. Quando nós não praticamos aquilo, porque nós que fazemos a cultura daquela organização. Se cada um daqui voltar para a aula na UFPA usando máscara, usando tudo, independentemente do reitor dizer para usar ou não, a cultura vai estar implantada. Então, eu acredito muito mais naquilo que os profissionais fazem e acreditam do que em um discurso que a empresa esteja fazendo somente com uma questão mais estratégica. Muito bem. Até porque hoje é critério, né, Pablo? Na hora de você selecionar, se inscrever ou participar de um processo seletivo para uma organização, hoje todo mundo leva isso em consideração. Até na hora de comprar, né, de fazer uma aquisição. A gente deixa de consumir, eu falo por mim, eu deixei de consumir produtos de lugares que tinham um discurso totalmente inadequado, né, estimulando coisas que eu era contra, então eu acabei parando de consumir. Então, essa realidade, essa visão, hoje as pessoas têm, né, de forma mais, já relaciona tudo, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Gente, eu queria agradecer muito, Pablo, maravilhoso, sempre é muito bom ouvir você, conversar com você, né? Espero que todos tenham gostado muito, e acompanhem o Pablo, ele sempre está... Né? Eu vou compartilhar aqui para quem quiser, rapidamente, Camila. Deixa eu colocar aqui, que tem as minhas... Opa. Abriu aí para vocês? Está abrindo. Abriu. Agora sim, né? Então, gente, é a minha frase, que a minha não, né? Que é uma frase emprestada da Maia, que é sensacional. Acho que tem tudo a ver com a área de gestão de pessoas, naquilo que a gente está falando, né? Porque as pessoas, ela diz assim, que as pessoas esquecerão aquilo que você disse, as pessoas esquecerão aquilo que você fez, mas as pessoas jamais esquecerão a forma como você as fez sentir.
E nós, como profissionais que trabalhamos com pessoas, nós temos uma responsabilidade de fazer com que os colaboradores, com que as pessoas, elas se sintam bem no ambiente organizacional. E isso é que vai ficar marcado para elas. Para a gente fechar, olha, gente, aqui eu estou disponível, eu tenho um grupo no Telegram, tem mais de 200 pessoas, todos os dias eu compartilho alguns conteúdos, basta vocês colocarem o celularzinho de vocês aí, abrirem o QR Code, e o meu Instagram é esse aqui, Pablo Namias RH, meu LinkedIn não está aqui, mas é Pablo Namias, me adicionem lá, sigam, que eu compartilho muito conteúdo, voltados para desenvolvimento pessoal, da área de pessoas, vagas de emprego, enfim. Eu sou bem engajado nas redes sociais, entendo que a gente tem que usar as redes sociais de forma responsável e também para propagar mensagens que sejam coerentes com aquilo que você acredita. Quero agradecer muito, Camila, ao convite, agradecer vocês por essa 1h30 que nós tivemos aqui, foi um prazer e estou à disposição. Muito, 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 muito obrigado. O pessoal está agradecendo, Pablo, muito obrigada mesmo, é muito bom ouvir e ver, né, o quanto, uma experiência muito prática, eu sempre gosto de trazer, porque senão fica só a professora falando, né, então eu sempre gosto de ter participação e como você está muito, né, de mercado, de prática, é muito importante para eles terem clareza da importância. Eu acabei trazendo uma pessoa que ama mais a área de RH do que eu, porque meu objetivo de vida é levar todo mundo para RH, então Pablo reforçou hoje esta minha missão de vida. Inclusive, né, Camila, quando estiverem tudo ok no RH, façam parte da nossa associação, da ABRH. Teremos um congresso aí em dezembro. Eu sempre compartilho com eles, né, porque é uma oportunidade. A pandemia também trouxe essa oportunidade da gente se qualificar, da gente ter acesso a muita informação, a muitas lives, muitos cursos, tudo gratuito, né, de forma muito flexibilizada. A BRH, ela tem estimulado muito isso, e eu sempre compartilho com eles, porque eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento de se qualificar. Muito obrigada. Muito obrigado. Beijo Camila. grande. Gente, beijo para todos. Boa tarde, espero que vocês tenham gostado. Tchau, Até tchau. a Pablo, beijo. Muito obrigada, viu? Foi. Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau. Gente, boa tarde. Beijos para todos. Eu ainda não compartilhei lá a próxima aula, ainda vou compartilhar, que tem tudo a ver com o que o Pablo falou e com a aula de terça-feira também, tá? Sobre consultoria, RH interno, então eu vou gravar hoje ainda e eu coloco para vocês. Eu sei, Jairo, que está gravando aí. Vou interromper a gravação.